Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Eu tava falando com o dono do Olímpia nesse último final de semana e ele mencionou que quando ele cumprimentou o Ramon, a coisa que mais impressionou foi... Derek, árbitro do Mr. Olímpia, ele comentou sobre Veja Isso e muito mais. Lembrando, se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Leandro, esse show para o Ramon ou ganha é um grande decepção, porque ele é o atual campeão do Arnold, correto? Vou tirar você do mute aqui. Epa, foi mal. Eu acho improvável que aconteça qualquer coisa que tire o título do Ramon. Improvável. Ele sempre se apresenta melhor do que no show anterior, independente da sequência de shows que for. Então, eu não tenho nenhum tipo de questionamento a respeito de que ele vai se apresentar tão bem ou melhor do que no Olímpia. E a diferença dele e do Chris Bumstead em relação ao resto dos outros atletas, que são grandes atletas e tal, mas era uma diferença, assim, bem significativa. Era tipo Coleman e Jay Cutler separados num canto do palco e o resto da turma ali disputando do terceiro para trás. Então, considerando que o Urs não tem a mesma curva de evolução, não vai encostar no Ramon de jeito nenhum. O Guabá, esse show, ou vai ou racha, Ramon ganha, se alguma coisa acontecer que ele não ganhar, seria uma grande decepção, correto ou errado? Correto, mas eu acho que não vai ter nem chance para o erro, porque a gente vê que o rapaz está bem demais. Mas é interessante a gente falar disso, porque o quão bom ele é, o quão incrível a genética dele, né? Porque tem quantos dias que o Siban esteve aqui? 15, 20 dias? E foi por volta desses dias que o Ramon falou que tinha voltado a treinar, né? Ou seja, ele tirou uma férias bem de boa, bem tranquilo, falou que ficou sem treinar, e ele apareceu naquela condição que surpreendeu o próprio Siban. E o Siban até falou, né? Que, eu ficar sem treinar aí, eu murcho, eu perco volume, e o Ramon voltou maior. Então, para pensar que ele vai ter 50, 60 dias de trabalho para o Arnold, e em pouco tem potencial para vencer. Imagina o quanto ele pode fazer se preparando demais um ano inteiro para o próximo Olímpia. Porque para o ano passado, começou a preparação dele um pouco mais tarde que a maioria. Se começou antes dele. Ele foi engrenar na preparação, se eu não me engano, lá para o meio do ano, uma época que eu estava frequentando o CT da Max, onde eu era patrocinado pela Max, e eu lembro que naqueles meses ali de meio de ano onde eu estava frequentando, é que ele estava dando um start firme na preparação dele. Então ele se preparou do meio do ano em diante. Imagine agora ele, após o Arnold, já iniciar a preparação para o Olímpia, a ferro e fogo, com muita vontade de vencer o Siban. Tem tudo para ser um grande ano para o Ramon. Já começando bem e vencendo agora. Mantendo e sendo bicampeão. Esse é o plano. Coach Rubens, aqui nos Estados Unidos, Siban é como se fosse um deus fitness. Mas existem rumores de que talvez ele vai se aposentar. Se o Ramon conseguir concretizar um bicampeonato no Arnold Classic, ele é o futuro da Classic Physique? Olha, não tem nem dúvida disso, né? Seria muito estranho que fosse algo diferente disso. O próprio jogo de xadrez montado pelo Chris, em tentar levar o Ramon para sua marca e tudo, já mostra que ele já escolheu quem é o sucessor dele, ele sabe quem é o sucessor dele, e ele sabe também que o trono dele não vai ser, por exemplo, absorvido pelo Ramon, ele é ameaçado pelo Ramon diretamente, a gente viu isso no último Mr. Olímpia, apesar da gente ver uma explicação do Tyler Mannion mostrando ainda uma dominância do Chris Bumstead, não foi o que a reação do Chris mostrou, não foi o que a audiência pôde ver lá. O Ramon está cada dia mais perto de ser campeão do Mr. Olímpia. Não vejo como o Ramon perder esse título, sinceramente. Ele começar tão em cima da hora a preparação, ao meu ver, não soa como desrespeitoso ou como preguiça, muito pelo contrário. Eu acho que ele é um cara tão certo e conhecedor do físico dele, que ele sabe que aquele descanso era necessário e, obviamente, ele devia estar com o físico sob controle para saber quando ele deveria voltar para o jogo e entregar a melhor forma possível. Eu sempre digo isso, e talvez as pessoas não entendam bem, mas o fisiculturismo é para caras como o Ramon, para meninas como a Franciele, por exemplo. Porque parece que eles não precisam fazer tanta força. Eu nem estou falando isso tentando soar como se eles não fossem comprometidos, não fossem disciplinados, nada do tipo, pelo contrário. Mas o fisiculturismo parece que para eles não precisa ser um esforço tão grande como para outros. Né? A gente vê, por exemplo, caras que estão sofrendo para competir. Né? Você vê que o cara está passando por maus bocados para estar ali em cima daquele palco. Então, caras como o Chris Bumstead, caras como o Ramon, são caras que se encaixam perfeitamente nas suas categorias, se encaixam perfeitamente dentro do fisiculturismo, porque não precisam fazer tanta força, se expor tanto, usar tantos recursos quanto outros atletas, e por isso são quem são. E Tinho Lima, o Coach Rubens mencionou que o Chris Bumstead
talvez deveria ter selecionado o Ramon como a próxima grande estrela, e é por isso que ele foi recrutar. Aparentemente ele ia para a empresa do Chris Bumstead, mas ele aparentemente vai ficar com a Max. Você acha que essa transação empresarial pode ter alguma influência no palco? Chris Bumstead falando, você não veio para minha empresa, agora eu vou te ensinar uma lição no Mr. Olympia? Eu acho que não, porque isso está fora do controle do Chris. Eu acho que o Chris é um atleta excepcional no que ele se tornou, mas o Ramon é o que é pela sua essência. O Chris, ele se torna um atleta incrível. O Ramon parece que é algo que ele... Parece não, sendo um pouco sincero do que eu ouço nos bastidores. Não é algo nem que ele queria ser daquele jeito, mas ele é aquela aberração que não tem jeito. Tipo, ele para de treinar e fica muito maior e mais seco. A única coisa que pode parar o Ramon nesse Arnold, escutem o que eu estou falando, é o peso dele mesmo. Se ele subir na balança e o peso não baixar, e fizerem sauna, fizerem banheira de imersão e o peso não baixar. Só isso para tirar o título dele. E a mesma coisa, escuta o que eu estou falando, é no Mr. Olympia. Não tem mais milagre para o Chris em 2024. Ele não vai conseguir segurar mais o Ramon. E não é nem porque o Ramon é brasileiro, não é porque o Ramon é da Max, é porque o Ramon é o Ramon. Tá? Existem alguns caras que nasceram para aquilo. Por exemplo, você tem ali no futebol o Romário. Você começa a ver um pouco das histórias do Romário, era o único cara que não ia para treinamento. Ele não treinava, ele bebia, ele perdia a noite. E disse que os caras iam buscar ele na balada e ele falava, pai, aguarda amanhã que o jogo é meu. E chegava no dia do jogo, ele ia lá e dominava. O Ramon, ele só não tem essa mentalidade. Se ele tivesse uma mentalidade, ele tinha potencial para dominar Classic, dominar Open, porque é algo da natureza. Ele é igual o Phil. Tem o The Gift. Na minha opinião, o Ramon é abençoado. E não é nenhuma babação. Tanto porque, vocês podem ver, eu não vou gravar vídeo com o Ramon, não fico bajulando ninguém. Mas essa é a verdade. O cara tem uma genética incrível. Lá atrás, quando ele apareceu, eu falei uma coisa. Eu falei assim, ó, se ele tiver a melhor genética, ele não fica na Classic, ele vai para Open. E hoje a gente vê aí o peso dele gritando. Talvez se não tivesse subido o peso da categoria, ele não tivesse mais condições de continuar competindo. Eu acho que o Ramon é outra história. Vai ficar o Ramon no topo e o World junto com os outros caras tentando brigar ali pela segunda colocação. Miguel Chaim, o Nick Strength and Power aqui nos Estados Unidos viu umas fotos do Ramon e falou, esse cara tá gigante, né? O pessoal aqui nos Estados Unidos, muito impressionado com o Ramon, teve pessoas até que acreditaram que o Ramon ganhou do Chris Bumstead nesse último Mr. Olympia. Ele é o futuro, indiscutivelmente, da Classic? Indiscutivelmente, concordo com o pessoal. A genética dele é diferenciada, você vê ele na internet, você fica abismado, você vê ele pessoalmente, a gente viu ele no backstage, bem de pertinho ali, nesse último Olympia, é assustador o negócio. Não tem, é muito difícil, tudo pode acontecer no bodybuilding, é óbvio, né? Mas alguma coisa pode dar errado, mas é muito improvável, muito difícil que ele não ganhe esse Arnold com uma certa facilidade. O Urs vai acabar indo, mas assim, eu não acho que vai fazer tanta diferença o Urs estar lá ou não vai ser o cara que vai ser adversário dele. E isso pavimenta o caminho, né? Uma segunda vitória no Arnold, indiscutível, incontestável, até o momento, que pavimenta o caminho para uma disputa ainda mais forte no Olímpia e esse intervalo, essa distância entre os dois diminuir ainda mais e, quem sabe, não vem o título esse ano. Tá chegando. Eu estava no Brasil, talvez um ano atrás, e eu cheguei, desculpa. Eu cheguei no Brasil e eu estava filmando. E o Cariani falou, Terek, filma a mão do Ramon. E a mão dele gigantesca. Eu estava falando com o dono do Olímpia nesse último final de semana e ele mencionou que quando ele cumprimentou o Ramon, a coisa que mais impressionou foi o tamanho da mão do Ramon, né? O cara tem uma mão gigantesca. Alguma coisa com a genética do Ramon que pode me indicar que talvez esse atleta termine a categoria dele na categoria Open, né? Ele tem a capacidade de ganhar muito tamanho e, lógico, ele é campeão. A expectativa é que ele repita esse título e consiga mandar uma mensagem para o Chris Bumstead no Mr. Olympia.